Meus queridos, a EBD de hoje vai ser um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. Normalmente, quando vocês chegam, vocês recebem uma apostila ali na porta, não é isso? Alguns de vocês devem estar até sentindo falta da apostila de hoje. E essa ausência de apostila é proposital ao método de como eu estarei conduzindo a EBD hoje. Quantos de vocês estavam aqui na EBD da semana passada? Pronto. Tem alguns irmãos que não estavam, muitos não estavam. E daqueles que estão aqui, quais lembram, que estavam aqui, quais lembram do que foi tratado na EBD da semana passada? Absorção bíblica. Exatamente. E o ponto da absorção bíblica que foi tratado foram, o diácono Tiago tratou de ouvir a Escritura e ler as Escrituras como formas da gente absorver a palavra de Deus, não é isso? Hoje nós estaremos vendo a parte 2 desse estudo. Iremos continuar a falar de absorção bíblica, só que nós estaremos tratando de outras disciplinas espirituais, de outros meios de absorção bíblica. E como nós estamos falando de disciplina, disciplina lembra muito o exercício físico, atividade física. O método que eu desenvolvi para facilitar a compreensão dos irmãos desse estudo, sintetizar, para vocês nunca mais esquecerem a EBD de hoje, é MMA. MMA significa memorização, meditação e aplicação. MMA, memorização, meditação e aplicação. Lembrando disso, você vai lembrar de tudo aquilo que a gente vai tratar nessa manhã. E esse MMA, ele é dividido em 2 pontos. Quando a gente falar de memorização, nós iremos ver os benefícios da memorização e os métodos de memorização. Quando falarmos de meditação, vamos ver os benefícios da meditação e os métodos de meditação. E quando falarmos de aplicação, veremos os benefícios da aplicação e os métodos de aplicação. Conseguiram pegar o esqueleto da EBD? Pronto. Por que nós não estamos usando a apostila hoje? Justamente para a gente trabalhar essa questão da memorização, do estar atento. Quando a gente tem uma apostila na mão, normalmente a gente tem aquela segurança. Poxa, eu não vou prestar atenção agora, eu vou no banheiro, eu vou voltar, porque eu tenho aqui a segurança de que depois, quando eu voltar, eu vou ter isso aqui nas minhas mãos. Mas a ausência da apostila faz com que você tenha essa sensação de escassez, não é verdade? Então você tem que ficar atento para poder prestar atenção no que a gente vai trabalhar hoje, não é isso? Então, vamos começar, queridos, contando uma história, falando sobre isso. 2 irmãos andavam pelas terras extensas e cobertas de bosque de seu pai, quando encontraram uma jovem árvore carregada de frutos. Ambos se deliciaram com aqueles frutos, tanto quanto desejaram. Quando decidiram voltar, um homem, um desses irmãos, juntou todos os frutos restantes e levou consigo para casa. Seu irmão, contudo, levou a árvore toda e plantou-a em sua propriedade. A árvore cresceu, produzindo regularmente fartas colheitas, de modo que o segundo irmão sempre tinha frutos, quando o primeiro não tinha nenhuma. Então aqui a gente vê uma história de 2 irmãos que se deliciam com a árvore. Essa árvore, meus queridos, é a palavra de Deus. Quando nós temos contato com a Bíblia, quando nós ouvimos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós nos alimentamos da Escritura, nós nos deleitamos do fruto dessa árvore. Mas à medida em que nós memorizamos, meditamos e aplicamos as Escrituras, nós somos como aquele irmão que planta uma árvore em casa. A gente precisa praticar essas disciplinas espirituais, porque nem sempre vamos ter a Bíblia em mãos, para a gente poder utilizá-la. Então, vamos começar falando do primeiro benefício da memorização, né? Muitos cristãos veem a disciplina espiritual de memorização da palavra de Deus como algo que equivale a martírio. Durante um tempo, quando eu estive à frente do departamento dos adolescentes daqui da igreja, a gente tinha um momento da memorização dos versículos. Toda semana, eles tinham certeza que teriam versículos para memorizar. Alguns gostavam, tinham prontidão em memorizar. Outros, era quase um martírio. E muitos de vocês também têm essa mesma sensação quando se fala em memorização. Normalmente pensa na escola, pensa naquelas datas históricas que precisavam memorizar, lembram daquelas fórmulas de matemática que vocês nunca mais usaram desde que saíram da escola. Outros lembram de nomes e de acontecimentos em outras áreas, né, do conhecimento.
Então, a memorização para muitos de nós sempre é associado a algo negativo. Mas, quando a gente fala de memorização da palavra de Deus, nós só temos benefícios a colher. Nós só temos benefícios para que a gente possa crescer mais e mais e nos aperfeiçoar na nossa vida em Cristo. E o primeiro benefício que nós vamos tratar da memorização é porque a memorização, ela nos dá poder espiritual. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119 e um voluntário, por favor, leia o versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Amém. Então nós observamos aqui, meus queridos, que o poder espiritual que esse texto nos mostra é que guardar as palavras no coração ajuda a não pecarmos contra o nosso Deus. Essa expressão, guardar as palavras no coração, na língua latina, desenvolveu o termo decorar. O que é decorar? Decorar é guardar no coração. A gente pensa, na pedagogia moderna, vê o decorar como algo ruim, como algo negativo, né? Os pedagogos modernos desestimulam qualquer tipo de guardar as informações, né? Mas o guardar no coração aqui que o texto mostra, não é simplesmente você pegar a informação e guardar aquela informação. É você guardar no coração. É você ter contato com aquele texto e você meditar constantemente e impregnar a sua mente com aquela informação. É você memorizar. Quando a gente pensa na espada do Espírito, que aparece lá em Efésios, capítulo 6, quantos de vocês lembram da espada do Espírito? O que é que o texto diz? O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo no nosso coração, habitando em nós. E quando passamos por determinadas situações da nossa vida, sejam lutas contra pecados, seja a necessidade de aconselhar alguma pessoa, dar uma palavra a alguém no momento de sofrimento, mesmo nós tendo o Espírito Santo no coração, se a gente não tiver a palavra de Deus na mente, não teremos o que dizer. O que adianta um excelente atirador com a arma mais poderosa que existe, se não houver munição para poder atirar? Essa é a situação de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, mas não tem a Bíblia na cabeça. Porque se você não tem a Bíblia, não tem como o Espírito Santo atirar a palavra dele naquela pessoa que está perto de você, ou até mesmo te ajudar a passar por determinada situação. Quantas vezes, irmãos, estamos passando em lutas internas, passando por medos, por aflições, por dificuldades para lidar com determinadas situações, e naquele momento um versículo bíblico vinha à nossa mente: não, eu não vou fazer isso porque Deus está no controle. Eu estou passando por essa tentação, mas Cristo Jesus morreu por mim. Você vai tendo medos, sendo afligido, às vezes com opressões espirituais, e vocês lembram, por exemplo, de Colossenses, onde o texto diz que Cristo Jesus, ele cravou o escrito de dívida na cruz do Calvário e ele expôs publicamente todos aqueles espíritos caídos, né? E aí você lembra, Cristo Jesus é mais poderoso do que os demônios, e eu estou em Cristo Jesus, e nele eu sou mais do que vencedor. Então, em momentos como esses, a Escritura memorizada na nossa mente é fundamental, irmãos, para enfrentarmos os desafios que nos aparecem. Uma outra passagem que eu gostaria de meditar com os irmãos é Provérbios, capítulo 22, do verso 17 ao 19. Pedi que um outro voluntário leia. Veremos como a memorização fortalece a nossa fé. Provérbios 22, verso 17 ao 19. Amém. Amém. Então nós observamos, irmãos, que quando nós temos contato com as palavras dos sábios, quando nós temos contato com aquilo que a Bíblia diz, quando o nosso coração é aplicado para as Escrituras Sagradas, Deus fortalece a nossa fé.
Deus nos dá graça para que nós enfrentemos esses dilemas da vida. Então aqui o autor, o Donald Whitney, ele vai apresentando vários benefícios da memorização das Escrituras. E um dos benefícios que ele trata também é a memorização para o testemunho público e para o aconselhamento. Nesse semestre, eu tenho estudado o aconselhamento bíblico lá no seminário, no Cibima. E um dos pontos que o professor tem tratado é justamente isso. Quem são as pessoas aptas para ministrar o aconselhamento bíblico? São apenas os pastores? São apenas os diáconos? Quem são as pessoas? A Bíblia nos mostra que todos os crentes em Cristo Jesus estão aptos para poder ministrar o aconselhamento. Nós devemos admoestar uns aos outros. Nós devemos fortalecer a fé uns dos outros. Quando uma pessoa está de luto, será que você tem palavras de sabedoria vindo das Escrituras para poder confortar uma pessoa que está passando por essa dificuldade? Quando a pessoa está passando por algum tipo de luta no casamento, algum problema na família, e essa pessoa se achega a você, você tem palavras das Escrituras para poder compartilhar e ajudar esse irmão, ou você simplesmente delega para uma outra pessoa fazer isso? Então, quando nós memorizamos as Escrituras, irmãos, temos condições de aconselhar e ajudar os outros irmãos, e temos também condições de dar testemunho nas oportunidades que Deus nos der. Nem sempre no seu trabalho, nem sempre na sua faculdade, quando oportunidades surgirem para você compartilhar da fé, você terá a Bíblia em mãos. Às vezes, pessoas irão mencionar passagens da Bíblia de forma distorcida e você tem que conhecer para você confrontar. Quantas e quantas vezes, até mesmo entre os crentes, aquele versículo conhecido que ninguém nunca viu na Bíblia, que diz, faça por ti que eu te ajudarei, é mencionado, né? Porque a palavra de Deus diz, faça por ti que eu te ajudarei. Quantas e quantas vezes aquele outro versículo que nunca ninguém viu na Bíblia, ainda que não caia uma folha do céu, da árvore, se não for da vontade do Senhor. Isso é verdade? É verdade, mas isso não está na Bíblia. Isso está no Alcorão. O que está na Bíblia, meus irmãos, é que não cai um pardal de uma árvore. E esse está, né? Então, você conhecendo a palavra de Deus, você tem condições de até orientar as pessoas descrentes que mencionam determinadas coisas achando que estão na Bíblia, que não estão, na verdade, né? Então, um outro caminho, benefício da memorização é buscar a orientação do Senhor para lidar com determinadas questões. Ainda no Salmo 119, vamos ver o verso 24. Outra pessoa, outro voluntário, por favor. Os teus testemunhos são meu prazer, os meus conselheiros. Amém. Então, observem, queridos, que o texto bíblico diz que a palavra de Deus, os testemunhos do Senhor, são o prazer do salmista. À medida que nós memorizamos as Escrituras, à medida que nós nos propomos a gastar tempo, a investir tempo com as Escrituras Sagradas, o nosso prazer pelo Senhor vai aumentando cada vez mais. Às vezes, a nossa dificuldade de ter comunhão com Deus, de ter contato com o Senhor, de orar, é justamente por essa falta de contato com as Escrituras. Lembre que nós estamos falando de disciplina espiritual. Quando você vai começar uma atividade física, é prazeroso? É prazeroso você sair da sua zona de conforto? Não. Você vai começar a fazer atividade física, seu corpo vai estar todo destruído no dia seguinte. Vem as dores, vem o cansaço, você vê a outra pessoa com desempenho muito melhor e você, velho, isso aqui que essa pessoa faz com tanta facilidade, eu estou aqui morrendo para fazer esse exercício, é um martírio. Mas à medida que você vai exercitando o seu corpo naquela disciplina, começa a vir um prazer, começa a vir a alegria, começa a vir a satisfação, até o ponto em que você não consegue mais imaginar o seu dia sem fazer aquela atividade. A mesma coisa é o contato com as Escrituras por meio da memorização. E agora, caminhando um pouquinho mais, vamos para alguns métodos de memorização que o Whitney coloca para a gente. O primeiro método, estabeleça um plano. Estabeleça um plano. Não precisa ser algo muito elaborado, mas precisa haver um plano. Precisa haver um norte. Você precisa saber de onde você está indo e aonde você quer chegar com a memorização. Por exemplo,
você pode buscar memorizar versículos específicos. Vamos supor que você está lutando contra a gula. Quais são os versículos da Bíblia que falam sobre gula? E você memorizar, ficar tocando naquele versículo. Para que quando você estiver diante do prato, quando você estiver em um rodízio, você lembrar do versículo e o Espírito Santo te incomodar. Você está lá meditando em versículos sobre a ira. Você tem problemas com a ira. Quando vem aquela explosão de ira, você vem a memória, aquele versículo. E aí o Espírito Santo já vai trabalhando no seu coração. Então estabeleça um plano para memorizar versículos ou até mesmo capítulos inteiros da Escritura. Muitas pessoas gostam de memorizar salmos. Muitos na infância memorizaram o Salmo 23, né? O Salmo 91. Outros buscam memorizar de tempos em tempos capítulos e até livros inteiros, né? Então teve um tempo que os jovens aqui da igreja estavam memorizando a carta de Paulo aos Filipenses. Então foi um exercício maravilhoso que foi feito. Outro método, escreva os versículos. Você está lá memorizando, buscando memorizar, escreva. Hoje, na época dos smartphones, do notebook, muitos perderam essa noção da importância do escrever. Mas quando você escreve, aquele ato de escrever, você está ensinando o seu cérebro aquilo ali, e você absorve melhor o conteúdo. Então, pegue uma passagem, pegue um versículo, escreva num caderno, escreva num papel, e isso vai te ajudar a absorver o conteúdo. Outro método, desenhe lembretes em formas de figuras. Ou então, faça associações. Lembra que eu falei do MMA? Isso é um método de associação. Quando você fala daquele versículo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, você pode desenhar, por exemplo, um coração e uma chave. E aí, quando você vê o coração e a chave, você lembra. Esse símbolo significa esse versículo. Nós aprendemos por associação. Antes de começar a EBD, eu estava ali ajudando minha esposa a colocar o canguru na minha filha, e de relance eu ouvi o pastor comentando das dificuldades que ele tem, às vezes, para memorizar o nome, né, das pessoas. E a gente aprende por associação. Algum tempo atrás, tinham duas irmãs que tinham aqui na igreja, que eram irmãs, né, de sangue. Uma bênção aquelas meninas. E eu tinha dificuldade de memorizar o nome delas, porque eram nomes parecidos e eu não conseguia memorizar. Então eu fiz uma associação. Uma, que era um pouco mais gordinha, e a outra era mais magrinha. A mais gordinha tinha a letra G no nome dela. A mais magrinha tinha a letra M no nome dela. Então eu fiz essa associação. A mais gordinha é a que tem o nome com G, e a mais magrinha é a que tem o nome com M. E aí eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Conheci um outro irmão aqui recentemente, um irmão chamado Jaime. Na época que eu o conheci, eu estava lendo um livro. O autor do livro se chama Jaime Augusto. Lembrei de Jaime Augusto, do livro Que Povo é Esse, e associei com o irmão. Então, toda vez que eu vejo ele, eu lembro do livro Que Povo é Esse, e nunca mais vou esquecer o nome dele. Então, irmãos, são coisas que só fazem sentido para a gente, mas que ajudam a gente a memorizar. E com as Escrituras Sagradas, a gente pode utilizar esses mecanismos de associação para que a gente sempre tenha a passagem bíblica em mente. Memorize os versículos procurando aprender palavra por palavra. Não se contente apenas, irmãos, em memorizar a ideia. Porque a ideia do versículo é essa. Não. Busque memorizar palavra por palavra. Mais à frente a gente vai ver que a ideia a gente vai usar mais na parte da meditação. Mas em memorização, busque sempre ver palavra por palavra. Outro método para memorização. Adote a prestação de contas. Por quê? Porque nós temos tendência a buscar a zona de conforto. Nós buscamos a preguiça com facilidade. Então, converse com seu cônjuge, com seu amigo, com algum familiar, algum irmão da igreja. Faça um compromisso com alguém. Vamos juntos tentar memorizar tais versículos. Nessa semana, vamos memorizar esse versículo. E permita que essa pessoa lhe cobre isso. E com essa cobrança, você vai ter esse estímulo a perseverar na prática da memorização. E depois que você memorizou vários versículos, você precisa rememorar e meditar neles. O livro aqui conta a história de um homem que se converteu a Cristo,
E ele tinha a prática de memorizar um versículo por dia. Ele era caminhoneiro. Todos os dias ele ficava o dia todo lembrando daquele versículo. Em um período de 3 anos, irmãos, ele conseguiu memorizar mais de 1000 versículos. Por quê? Porque todo dia ele tinha aquela prática, memorizar. E o rememorar é justamente para aquele versículo não sair da sua cabeça. Se você começa a memorizar uma coisa hoje e você não tem mais contato, o seu cérebro vai deletar aquela informação, porque a gente precisa esquecer das coisas. Para que uma coisa fique impregnada na sua mente e não saia, você precisa ter contato com isso constantemente. Você precisa remoer aquele ponto. E com a memorização da palavra não é diferente. Qual o melhor horário para você rememorar versículos? O horário que você está perto de dormir. Sabe aquele momento que você está... Quer dizer, né? Tem pessoas que deitam e dormem na hora, né? Eu não. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai pensando no dia inteiro do que aconteceu antes de dormir. Eu sou assim. Esse é o melhor momento de você relembrar de passagens bíblicas. Porque ao invés de você pensar nos problemas, ao invés de você pensar naquilo que tira o seu sono, pense na palavra de Deus. Porque você vai estar usando aquele tempo de uma forma útil, de uma forma que vai glorificar a Deus e que você vai ter contato com as Escrituras. Faça suas orações antes de dormir e faça essa rememoração das Escrituras. Agora nós encerramos o primeiro ponto da memorização. Vamos entrar agora no ponto da meditação, o segundo M. E nesse ponto da meditação, o autor trata os benefícios da meditação como promessas, certo? E ele vai dizendo aqui o seguinte: uma característica ruim da nossa cultura moderna é que a meditação passou a ser mais identificada com sistemas não cristãos de pensamento do que com o cristianismo bíblico. Por exemplo, quando você vai para alguns determinados ambientes, se fala muito de meditação. Porque eu estou na meditação, eu estou na yoga, estou fazendo a meditação, eu estou no grupo da meditação transcendental, eu estou fazendo exercícios de relaxamento. E esse tipo de meditação que é falado aí fora, irmãos, não tem absolutamente nada a ver com a meditação que a Bíblia diz. Como é que funciona esse tipo de meditação que são apresentados pelas religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e dentre outros? É simplesmente você esvaziar a sua mente. Você esvaziar tanto a sua mente, até o ponto em que você, e apenas você, seja a única coisa que está no seu universo. Mas a meditação bíblica, irmãos, é o contrário, como nós estamos falando aqui. Ao invés de esvaziar a sua mente, você tem que encher a sua mente. Abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 1. Primeiro Salmo. Algum voluntário, por gentileza, faça a leitura do verso 1 até o verso 3, por gentileza. Amém. Então o texto está falando que o salmista medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então é aquele contato constante. É aquele contato indo para o trabalho, fazendo as atividades, na fila do refeitório, na volta para casa, no carro ou no transporte, antes de dormir. Meditação bíblica, irmãos, é aquilo que ocupa o seu pensamento constantemente. Enquanto a memorização é mais a fase do aprendizado da mente, a meditação é o ruminar aquele texto, é o ter contato com aquele texto até o ponto que aquele texto sature você. É como o copo com água quente, que quando o sachê do chá é colocado,
ele começa a absorver aquela coloração mais escura do chá. Então isso é o meditar. A gente deve fazer isso. Josué capítulo 1, verso 8. Algum voluntário leia por gentileza? Amém. Então vemos aqui, irmãos, uma promessa. Esse texto de Josué, ele diz que aquele que medita na lei do Senhor terá uma vida próspera, né, e uma vida de bom êxito. Né? Essa vida próspera, obviamente, ele não está se referindo à questão financeira, mas um caminho próspero, um caminho que agrada a Deus. Né? Viver de forma que Deus é glorificado. E esse Josué obedeceu ao Senhor e ele teve essa vida próspera meditando na lei do Senhor e conquistando aquela terra das mãos do povo cananeu. O texto diz aqui no livro do Whitney o seguinte: pensamos no que gostamos. O casal que se ama pensa um no outro o dia todo. E quando nos deleitamos na palavra de Deus, pensamos nela. Isto é, meditamos nela, às vezes durante o dia todo e a noite toda. Se você ama a palavra de Deus, você pensa na palavra de Deus. Você pensa naquilo que você ama, naquilo que é importante para você. O que não é importante, você nem pensa. Você tem aquele contato e esquece. Mas aquilo que é importante, aquilo que constantemente faz parte da sua vida, do seu dia a dia, você pensa, você reflete. Não é apenas um detalhe na sua semana, é algo que faz parte da sua estrutura, da sua composição. E quando chegamos nesse momento, irmãos, onde já falamos da meditação e da memorização, aquilo que pode passar pela cabeça de muitos de nós é: tá certo, isso aí é para quem tem tempo. Eu não tenho tempo. Minha vida é corrida. Minha semana é agitada. Eu tenho muitos afazeres. É verdade que o nosso tempo é cheio de muitos afazeres. E ao mesmo tempo que temos muitos afazeres, temos muitas distrações. Temos muitas distrações. Diariamente, os meios de comunicação, sejam eles jornais, televisão ou até mesmo as redes sociais, fazem de tudo para roubar o nosso tempo e a nossa atenção. E a maioria das informações que nós recebemos por esses meios são informações fragmentadas. Você está vendo lá o seu Instagram, o YouTube, ou seja lá o que for, você está vendo uma informação sobre culinária. Daqui um segundo depois você está vendo a foto de um bebê. Depois você está vendo a foto da pessoa que foi no casamento de não sei quem lá. E aí você enche sua cabeça com essas informações que são desconexas. E aí quando você vai, estou tão cansado mentalmente. Não vou ler a Bíblia não, estou com a mente cansada. Encheu o dia todo a mente de informações inúteis, mas não se saturou das Escrituras. Quando nós pensamos em homens de Deus do passado, nós nos perguntamos se eles eram realmente humanos ou sobre-humanos. Por exemplo, o puritano Richard Baxter, que escreveu aquele livro O Pastor Aprovado, ele escreveu um outro livro chamado Catálogo Cristão. E ele fez esse livro, ele tinha mais de 1.250.000 palavras. Foi um livro de mais de 1.000 páginas. E sabe quanto tempo ele demorou para poder escrever esse livro? Pouco mais de 3 anos. Ele era um homem que tinha família, era um pastor e tinha tempo para escrever um livro dessa quantidade. Ele não tinha carro, ele andava a cavalo, e ele, naquele livro O Pastor Aprovado, ele era conhecido por visitar os membros da igreja dele. Ele não era apenas um pregador do domingo, ele tinha esse contato com as pessoas. E só uma ressalva, eu disse que ele demorou 3 anos, o texto diz aqui que foi em menos de 2 anos que ele fez isso. Um outro nome que deve ser mencionado aqui é um compositor de música clássica chamado Handel. George Friedrich Handel. Em um mês, irmãos, ele compôs uma oratória chamada O Messias, algo lindíssimo, belíssimo. Aqueles que tiverem interesse, que não conhecerem,
a obra dele, é uma música clássica, é uma composição de barroco, que tem mais de 2 horas de duração. Quem conhece música sabe como é difícil para poder aprender, né, as notas. Ele criou isso, irmãos, em menos de um mês. Como é que ele tinha tempo para fazer isso? Ele focava naquilo que ele fazia. Ele tratava aquilo com importância. Ele se desviava das distrações e focava naquilo que era superior, naquilo que até hoje preenche os nossos corações. Enquanto eu estava fazendo a leitura desse capítulo, eu coloquei para poder ouvir a composição dele. É algo belíssimo. Você se vê quase que no céu, ouvindo aquela composição maravilhosa. Indo para os métodos de meditação, irmãos. Selecione uma passagem que seja adequada para o momento que você está vivendo. Selecione. Quais são as lutas que você tem passado? Qual porção das Escrituras você está precisando meditar mais? Qual é o capítulo que você leu neste dia, nesta semana? Claro que você não vai ter condições de lembrar de todo o capítulo que você está lendo. Se você está seguindo o cronograma de leitura anual que a gente está vendo aqui na igreja, onde você tem que ler 3 capítulos por dia, você não vai conseguir meditar no capítulo inteiro. Mas tem algum versículo que salta aos olhos com maior frequência, quando a gente faz a leitura bíblica. Pegue esse versículo e comece a pensar nele durante o dia. Pensar nele. Isso é fundamental. Outro método para meditar. Repita a verdade do texto de diferentes modos. Por exemplo, quando Jesus diz lá no Evangelho de João, eu sou a ressurreição e a vida. Você pega aquele texto, eu sou a ressurreição e a vida, e você vai tendo contato com aquele texto, refletindo o que é que Jesus quer dizer quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida. O que é que isso significa? E você começa a refletir, ponderar sobre essa verdade escriturística. E agora, reescreva o que você já memorizou com as suas próprias palavras. Isso é meditação. Qual é a ideia disso aqui? Eu já sei o conteúdo, eu já memorizei o conteúdo, mas o que é que isso significa? Meditação é esse momento. Meditação é esse ponto do aprendizado cristão em que nós temos esse contato com as Escrituras na nossa mente e vamos remoendo, né? E agora, procure aplicações para o texto que você meditou. Todos os próximos capítulos que nós iremos tratar aqui nas próximas semanas, eles são aplicações do que nós estamos vendo hoje. Semana passada, nós vimos ouvir e ler as Escrituras. Hoje estamos falando de memorização, meditação e aplicação. Tudo que vai ser tratado a partir de agora, no próxima semana, será reflexo daquilo que eu estou colocando agora. Tá certo, irmãos? Outra maneira de você meditar no texto bíblico. Ore a respeito do texto. Leu a Bíblia, memorizou a passagem, meditou naquele ponto, ore ao Senhor. Fale com o Senhor. Oh Deus, essa passagem me chamou a atenção. Senhor, eu estou meditando nesse versículo porque eu quero que o Senhor trate meu coração nesse ponto específico. Eu quero ter contato com as Escrituras para que o Senhor molde a minha maneira de pensar e de agir. Há um tempo atrás, conversando com o pastor Danilo, eu falei com ele sobre uma passagem como essa, né? Uma passagem que tocou meu coração. Eu estava passando por algumas dificuldades e alguns amigos conversavam comigo, citavam passagens bíblicas e eu pensava assim, tudo bem, eu conheço esse texto bíblico e tal, mas a partir do momento em que eu comecei a estudar uma passagem específica da Bíblia e procurar ruminar o conteúdo daquelas sentenças, daquelas frases, o significado daquele texto não ficou apenas na minha mente. Ele foi até o meu coração e Deus trabalhou no meu coração. E aquela situação foi tratada. E Deus faz isso por meio da sua palavra. O Espírito Santo usa
as palavras que tem na nossa mente, tem no nosso coração, para ir nos moldando. Às vezes, irmãos, tratamos a palavra de Deus como se fosse uma espécie de fast food. A gente vem para a igreja, participa dos cultos, ouve pregação, lê a Bíblia, me alimentei aqui agora, vou embora. Algum tempo depois, até um dia depois, qual foi o assunto da pregação? Ah, o assunto eu não lembro não, eu lembro que o pastor contou uma piada sobre isso, isso e isso. Ah, contou uma história sobre isso, isso e isso. E a gente não lembra. Por quê? Porque a gente não medita. E essa é uma dificuldade que temos. Como é que nós nos tornamos... O texto ele começa a influenciar a nossa vida a partir da meditação. Gaste tempo meditando na palavra de Deus. Último ponto, aplicação. Vamos começar com os benefícios da aplicação. E essa parte aqui, meus queridos, nós conhecemos principalmente pelo que vemos nas pregações daqui da igreja. Depois que nós entendemos o contexto de uma passagem, depois que entendemos o significado daquela passagem para aquela pessoa, para aquela situação específica, o que é que o pregador faz? Ele começa a trazer aplicações, implicações daquela verdade bíblica para a nossa vida. E todos nós, quando temos contato com as Escrituras, devemos ler as Escrituras com esse tipo de pensamento. Lembre, o texto sagrado, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a correção, útil para a repreensão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo aquilo que você tem contato nas Escrituras tem implicações para a sua vida hoje. Então, ao memorizar e meditar no texto, procure saber quais são as aplicações, quais são as implicações dessa verdade na minha vida. Então, busque entender o que o texto diz. O que é que essa verdade significa? Por exemplo, aquele texto de Lucas, capítulo 23, 43. Algum voluntário, abra e leia, por gentileza. Lucas, capítulo 23, verso 43. Amém. Esse versículo, creio que é conhecido pela maioria. É aquela passagem em que Jesus está na cruz, conversando com o ladrão que se arrependeu. Tem gente que diz que é o bom ladrão, mas ali não tem nenhum bonzinho, não tinha nenhum bonzinho. Tinha o que se arrependeu e foi salvo, e teve o que não se arrependeu, né? Então Jesus estava conversando com o ladrão que se arrependeu, e ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A gente já entendeu o contexto, a gente já entendeu o texto. Como é que isso se aplica na sua vida? Significa que em verdade hoje você estará com Jesus no paraíso? Essa é a melhor maneira da gente interpretar essa passagem e aplicar na nossa vida? Não. A melhor forma da gente aplicar essa passagem hoje, agora, tem outras formas da gente aplicar. A gente pode pensar no futuro, a gente pode pensar que no futuro nós estaremos com Cristo no paraíso, né? A gente pode também aplicar essa passagem se preparando para a morte, nos momentos de medo, aqueles que têm passado por enfermidades, lembrar que aqui não é o final, que a vida continua depois da morte. A morte, a única coisa que ela pode fazer pelos servos de Deus é entregá-la nos braços de Cristo. Então, passagens como essa servem para trazer esse tipo de aplicação. Então, você vê que aquilo que está sendo dito nas palavras de Jesus tem implicações na minha vida, tem implicações na sua vida e pode ser utilizada para consolar uma pessoa no leito de morte. Nós, irmãos, não sabemos como é que será o nosso fim. Não sabemos como será o fim dos nossos familiares e nem dos nossos amigos. Em determinadas situações, você pode ter a oportunidade de visitar alguém que está em um estado terminal, alguém que está desenganado, alguém que não tem mais para onde ir. E o que é que você diz para essa pessoa?
Você só vai dizer, vai melhorar, vai passar? Não. Você deve consolar com as verdades bíblicas. Olha, Jesus disse que aquele que crê nele, que se arrepende dos seus pecados e confia nele, quando morrer, estará com ele no paraíso. Você vai passar, essa vida vai encerrar, mas a eternidade com Cristo, você vai desfrutar se você está em Cristo Jesus. Aí vemos que a verdade bíblica tem aplicações e devemos buscar aplicar esses textos na nossa vida. E nesse momento é importante a gente mencionar aquilo que é óbvio para muitos. Para você fazer aplicações, você deve buscar entender o contexto da passagem, né? Você não vai pegar Gênesis capítulo 12, que diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Diz, Deus está me falando aqui que eu tenho que largar tudo, vou sair do meu trabalho, vou vender tudo e vou para Israel, para a terra que Deus mostrou para Abraão, porque é assim que se cumpre na minha vida. Isso aí é uma loucura, né? Então, estou dando esse exemplo esdrúxulo para que você pense e lembre disso, que para você aplicar a Bíblia corretamente, para que a aplicação ela seja nos termos que nós estamos tratando aqui, você deve entender qual é a intenção do autor bíblico a trazer aquele relato. Agora, irmãos, vamos ver aqui uma citação de um outro homem de Deus, um outro puritano chamado Thomas Watson, falando desse ponto da aplicação. Considerem toda a palavra como ditas a si mesmos. Quando a palavra trovejar contra o pecado, pense assim, Deus está se referindo aos meus pecados. Quando ela insistir em algum dever, né? Deus quer que eu faça isso. Muitos se esquivam das Escrituras como se elas se referissem somente àqueles que viveram a época em que foram escritas. Mas se você pretende tirar proveito da palavra, traga para perto de si. Um remédio não faz bem algum, a menos que seja aplicado. Então você precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, tratar as Escrituras como algo que é para você. Normalmente, quando a gente vem para a igreja e tem alguma pregação específica e uma pessoa que a gente gostaria que estivesse presente e não está, você diz assim, rapaz, o pastor pregou hoje, foi para você. Você não estava lá, mas eu só pensei em você. Puxa, pega aquela informação, aquilo que está sendo exposto na palavra de Deus, e tente aplicar na sua vida. Não pense no outro que não está, mas pense o que Deus quer me ensinar através dessa passagem. O que é que Deus quer me dizer através disso? Como é que essa verdade bíblica deve moldar os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha vida com o Senhor, a minha vida com o meu cônjuge, no meu trabalho, a maneira como eu desempenho os meus relacionamentos, como é que essa palavra se aplica à minha realidade, né? Então, o remédio não é para quem não está, o remédio é para você que está aqui. Então, tenha contato e receba essa aplicação da palavra de Deus. Um outro ponto, meditar para discernir a aplicação. Pensar profundamente nas verdades e realidades espirituais das Escrituras é a chave para colocá-las em prática. Se você tem um contato superficial com a Bíblia, você não vai ter como aplicar as Escrituras de forma profunda, né? Faça perguntas ao texto quando você estiver diante da aplicação. Quem, quando e onde? Você pode perguntar também ao texto, o que é que esse texto está querendo me dizer para o que eu devo crer a respeito de Deus? O que é que esse texto está me ensinando de como eu devo louvar a Deus? Esse texto está falando de gratidão? Esse texto está falando uma palavra de admoestação? Ele está me trazendo uma advertência? Esse texto bíblico está me fazendo uma promessa de realidades que eu ainda não desfruto, que eu ainda não consigo ver, que eu ainda não consigo enxergar? Como é que essa realidade está se aplicando? E você deve, depois de tudo isso, reagir de forma específica. Você ouviu a palavra, leu a palavra, você memorizou, meditou e fez aplicações. Certo. Agora eu sei que isso tem implicações nisso na minha vida. E agora o que é que eu faço? Agora é o momento de você reagir, orando a Deus,
pedindo perdão, pedindo graça, pedindo que Ele te ajude, dizendo palavras de louvor, de adoração, se retratando, conversando com aquela pessoa, mudando de atitude, orando ao Senhor. Então, você vê um começo, um meio e o fim para isso. Todas essas verdades, irmãos, que eu estou trazendo aqui hoje, não é nada inédito. Eu estou falando coisas que são rudimentares na vida cristã. Esse livro aqui cabe perfeitamente para um jovem convertido. Tudo aquilo que a gente trouxe até aqui deve ser ensinado para uma pessoa que está na classe dos novos membros, está na classe dos novos convertidos. Mas essas verdades, elas são importantes para aqueles também que já têm 30, 40, 50 anos de convertido. Essas verdades, irmãos, são fundamentais para a nossa vida espiritual. Quantos erros, irmãos, quantos pecados nós nos vemos nos pegamos cometendo, justamente porque nós não fazemos isso. Nenhum de nós está plenamente exercitado em todas essas disciplinas. Por mais que você ouça a palavra de Deus constantemente, por mais que você leia a palavra de Deus constantemente, por mais que você memorize, medite, aplique e reaja diante da palavra de Deus, em alguns desses pontos você precisa exercitar mais. É aquele músculo que precisa ser mais trabalhado. Não adianta você, na vida espiritual, você querer ser tipo aquele sorvetão da academia, que só malha determinado grupo muscular, só malha os músculos de cima, ou aquela pessoa que só malha os músculos inferiores. Você fica desproporcional. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você deve buscar exercitar cada uma dessas práticas. Quando eu falei sobre memorização, eu disse que normalmente as pessoas têm medo, têm dificuldade com a memorização. A menos que você tenha algum problema de saúde, algum distúrbio neurocognitivo, algum problema psicológico ou alguma alteração química que possa justificar a sua incapacidade de memorizar, se você não tiver isso, é por preguiça. E você precisa memorizar, precisa trabalhar isso. Quer ver um exemplo? Se você recebesse uma proposta de ganhar R$1.000 por cada versículo bíblico que você memorizar nesta semana, será que a sua dificuldade de memorização iria melhorar? Iria se curar? Se sim, a gente descobre qual é a real motivo da nossa dificuldade de memorização. A gente tem dificuldade porque não tratamos como importante. Não é a prioridade. Nós temos outras prioridades. E por isso que nós temos dificuldade de fazer isso. Então, meus irmãos, que Deus possa aplicar todas essas verdades elementares da vida cristã nos nossos corações e que possamos crescer nessas áreas, pois todos nós temos carências que o Senhor precisa suprir no nosso ser. Amém? Vamos orar. Pai de amor e infinita bondade, nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que nós acabamos de meditar, Pai. São verdades tão básicas, Senhor, tão elementares. Nós nos pegamos, ó Deus, caindo em várias delas. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos porque nós não te amamos o quanto deveríamos. Nós não te desejamos o quanto deveríamos desejar. Nós não te tratamos como prioridade, como deveríamos tratar. Perdoa as nossas inconsistências. Perdoa a maneira relaxada como nós tratamos a Tua palavra, como nós tratamos a maneira como temos desempenhado o nosso relacionamento contigo. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais da Tua palavra. Precisamos memorizar mais passagens bíblicas. Ó Deus, ajuda-nos a não nos contentar, ó Pai, apenas com aqueles versículos primordiais que aprendemos nos primeiros dias da fé cristã, mas que esse exercício, ó Deus, essa disciplina espiritual, possa continuar sendo rotineiro na nossa vida. Ajuda-nos a ter, ó Deus, sempre palavras que edifiquem. Ajuda-nos a ter, ó Deus, palavras para abençoar as pessoas. Ajuda-nos a falar, a ter palavras de louvor, de exaltação a Ti.
que nos momentos de tribulação, de tentação e de aflição na nossa alma, diante das circunstâncias que tiram as lágrimas dos nossos olhos, que lembremos da Tua palavra. Que a Tua palavra fale ricamente no nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, que é o Espírito Consolador que Cristo Jesus prometeu, Ele possa nos consolar em determinadas circunstâncias e que Ele faça isso por meio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó Pai, consola aqueles que precisam ser consolados, anima aqueles que estão desanimados, ó Deus, fortalece aqueles que estão fracos, nos dá ousadia, Senhor, nas oportunidades que o Senhor nos der para compartilhar a Tua palavra. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe ricamente. Nós vemos, ó Deus, que muitos dos elementos que foram tratados aqui apresentam o contato das Escrituras no meio do relacionamento. Ajuda-nos a cultivar relações saudáveis, ó Pai, com o Teu povo, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Que o centro, ó Deus, das nossas conversações não sejam as futilidades, as trivialidades da atualidade, mas que sejam as verdades eternas, verdades que alimentam a nossa alma, alimentam o nosso coração, fortalecem o nosso ser e nos dá graça para perseverar nos Teus caminhos. Te peço, ó Deus, que a Tua palavra habite ricamente em nós, que cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão acompanhando essa transmissão possa meditar e aplicar passagens que são necessárias no momento que tem vivido. Pedimos tudo isso para a Tua glória, tão somente no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre e que venceu Satanás no deserto por meio da aplicação e confrontação das Escrituras Sagradas que Ele memorizou. É em nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém.